Olá, olá, vamos para mais um vídeo no canal. Diferente de outros vídeos que eu vou falar apenas de livros que eu venho lendo e a experiência de um homem que se convenciona a chamar de ignorante, vindo de comunidade. Eu vou também falar de alguns outros temas além dos livros. Eu resolvi falar de alguns outros temas além dos livros que eu venho lendo. Uma coisa muito interessante sobre os debates em rede social, que essa experiência vem de debates em rede social mesmo, para eu poder conhecer um pouco mais sobre as questões que são colocadas em debates em redes sociais, que a gente que é do povo, a gente acaba ouvindo alguns termos que a gente mal sabe do que realmente se trata, né? E alguns termos que a gente ouve muito nesses debates, por exemplo, são os termos direita e esquerda. A gente ouve muito isso, né, nos nossos debates ali com amigos, com a família e tal. Então eu resolvi fazer uma breve pesquisa, ler um pouquinho sobre isso e passar aqui nesses meus vídeos, essa minha experiência pessoal, essa origem desses termos direita e esquerda. Bem, para a gente entender um pouco dos termos direita e esquerda, nós temos que voltar no tempo para o ano de 1789, onde aconteceu a famosa Revolução Francesa. É preciso a gente entender também um pouco das causas, né, dessa revolução, da Revolução Francesa. Em 1789, o rei da França era o rei Luís XVI. E a França vivia um período de muita crise econômica, entre o povo até uma crise alimentar. O povo vivia muito miserável, as colheitas não eram tão boas, o que também aumentava o preço dos alimentos, e tanto isso acaba, aliás, em qualquer crise de qualquer tempo da história, em qualquer lugar do mundo, qualquer crise econômica atinge em especial a classe mais pobre. Então isso foi formando no povo assim, uma certa convulsão social. O povo foi aumentando no povo um sentimento de revolucionário mesmo. Essa foi uma das causas da Revolução Francesa. Uma outra causa da Revolução Francesa foi a intervenção, né? O rei Luís XVI resolveu se meter na Revolução Americana, o que também gerou gastos para a coroa. Com tudo isso, o povo ia ficando ainda mais revoltado. Então, quando havia essas crises na França, o rei costumava, isso aconteceu também no século XVII, especial em 1614, os reis costumavam fazer uma assembleia, convocar uma assembleia que era conhecida como Estados Gerais. Para a gente entender o que era essa assembleia chamada de Estados Gerais, é preciso entender a formação social da França de 1789. Imaginemos um triângulo social, uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide estava o clero. Abaixo do clero estava a nobreza. E abaixo na nobreza, a base dessa pirâmide social, estava o povo de uma forma geral e a burguesia. Claro que a burguesia, aqui se entenda por burguesia, não que é o que nós entendemos hoje sobre burguesia. Naquele tempo não eram pessoas que não tinham poder econômico, não tinham poder político, como é a burguesia, a nossa burguesia dos tempos contemporâneos. Era a burguesia ali do século XVIII, de 1789. Então nessa assembleia haviam 3 votos da tal pirâmide: do clero, da nobreza e do povo e da burguesia. Então eram 3 votos. Só que havia uma desvantagem para o povo e a burguesia nesses 3 votos, porque o clero e a nobreza, eles votavam juntos em detrimento do povo e da burguesia, o que, é claro, aborrecia e muito o povo. E o povo
decidiu então, e foi feito um pedido ao rei de que o voto fosse individual, não fosse por classe. Mas o rei não atendeu, claro, esse pedido, porque aí a burguesia, a nobreza e o clero ficariam, claro, indignados. Então, em 1789, o povo e a burguesia decidiram fazer uma assembleia, chamada Assembleia Constituinte de 1789, que aborreceu o rei. O rei era contra essa assembleia do povo, o que foi mais uma causa da convulsão social da França naquela época e do sentimento de revolução. Com isso, o povo muito revoltado culminou essa revolta, esse ódio do povo. No dia 14 de julho de 1789 já aconteceu a famosa queda da Bastilha. Então, a Bastilha era uma prisão onde estavam os inimigos da coroa francesa, do absolutismo francês da época. Então, todos aqueles presos foram soltos e tal. E na França se formou nessa época um caos muito grande, um processo revolucionário que durou pelo menos aí uns 10 anos na França. Lembremos que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Em meio a esse caos, a essa turbulência de 10 anos, nesse processo revolucionário, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, vamos dizer assim, foi meio que esquecida, porque entre 1793 e 1794, os revolucionários levaram muitas pessoas à guilhotina. Foi chamada a época do terror na França. Morreram pelo menos 17 mil pessoas na guilhotina naquela época. Então foi bastante sangue, muitos nobres. Foi feita a tal da lei dos suspeitos, a lei dos suspeitos, que era chamada, que eram aquelas pessoas que eram suspeitas de ser contra-revolucionário, contra a revolução e tal. E todas as pessoas que eram contra a revolução, eles eram levados à guilhotina. Então era um terror muito grande, muita gente morreu. Eu nem sei dizer se todos eram mesmo contra a revolução, mas fato que cerca de 17 mil pessoas morreram. Ela perdeu um pouco da essência nessa época, eu acredito, porque a Revolução Francesa ela tem como inspiração o iluminismo, né? Que já é uma outra questão, mas o iluminismo foi muito importante para esse sentimento revolucionário de 1789. Nesse processo aí de 10 anos desse processo revolucionário, dentro da Assembleia se formou dois grupos distintos, que eram os revolucionários dentro da Assembleia, eram dois grupos distintos, os girondinos e os jacobinos. E é aí que nós vamos entrar na questão direita-esquerda. Aí que nasceu esse termo direita-esquerda. É porque os girondinos se assentavam do lado direito. Aliás, isso, os girondinos se sentavam do lado direito e os jacobinos se sentavam ao lado esquerdo. Os girondinos, eles eram mais, vamos dizer assim, conservadores, eles eram menos radicais. Eles, por exemplo, não eram a favor de que o rei Luís XVI fosse para a guilhotina, que ele deveria ser deportado, por exemplo. Eles eram menos radicais, eles eram um pouco mais conservadores. Já os girondinos eram os jacobinos, já que se assentavam à esquerda, eles eram um pouco mais radicais, eles eram a favor da morte do rei Luís XVI, para que ele fosse para a guilhotina e tal, e que realmente, posteriormente, o rei Luís XVI foi para a guilhotina em 1793. Entre essas 17 mil mortos, entre 1793 e 1794, um deles foi o rei Luís XVI, que morreu na guilhotina. Enfim, então esses termos, esquerda, direita, nasceu com girondinos e jacobinos.
os gerondinos menos radicais, revolucionários também, menos radicais à direita, e os mais radicais, jacobinos, à esquerda. Aí nasce o termo direita e esquerda. E com o passar do tempo, a gente sabe que esses termos vão ganhar outras conotações que até se esquecem de que existiam jacobinos e gerondinos sentados à direita e à esquerda. Né? A política mundial, a geopolítica, tá lá, o entendimento das pessoas, eles vão mudando com o tempo e esses termos vão ganhando outras conotações que nada tem a ver com a essência, com aquilo que fez com que nascesse os termos direita e esquerda, com gerondinos e jacobinos. Esse foi mais um vídeo no canal. E eu gostaria, deixa eu pegar aqui, eu gostaria de dizer qual vai ser o nosso próximo vídeo. Aliás, eu continuo lendo aqui, ó, o Brizolismo, um livro que eu estou me divertindo bastante. Gosto muito de ler, ainda não acabei de ler, mas vou continuar lendo. E esse daqui que é um livro que é bastante polêmico, ó. Já pela capa dá para você ver o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Engels. É um livro que causa muita polêmica, né, e tal. Eu pretendo fazer, continuando aí a minha saga pelos livros, vou falar minhas impressões, as impressões de um homem do proletariado, um homem de comunidade, que se convenciona a chamar de ignorante. Qual será o impacto deste livro na vida desse homem? Uma vez eu falei para um cara que ele fazia direito na faculdade, aí eu falei que eu gostaria de ler um livro de Karl Marx e Engels. Ele falou: mas você está preparado para ler Karl Marx? Então você vai se preparar, você precisa disso e daquilo para você ler Karl Marx e Engels. Eu respondi para ele: olha, para mim ler o livro basta eu saber ler. Essa é a minha concepção. E eu digo que para você que é do proletariado, você deve ler esse livro, independente da sua concepção política e social de esquerda, de direita, não interessa. Esse livro é muito importante para você conhecer um pouco das classes sociais, da luta de classe, da história, porque é um livro que também contempla esse assunto da história, que é muito interessante. Aliás, eu acho que nós devemos ler muito mais Karl Marx e Engels e toda a obra de Karl Marx. É muito importante. Não só dele, mas de outros filósofos, outros pensadores, tanto de direita quanto de esquerda, não importa. É importante ler isso, é muito importante. O impacto disso para a nossa vida é importante. Valeu? Até a próxima.